Agora vamos para o estudo da parte 2 da lição 9. Vamos recomeçar aqui no ponto 2, agora o terceiro item, né? O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. E ficarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Neemias 4:2. Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele, Êxodo 3:12, e que Deus seria com a sua boca, Êxodo 4:12, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se campinas, Zacarias 4:7. Quem faz a obra é Deus, Isaías 26:12. Mas ele usa instrumentos ainda que eles sejam pequenos e a tarefa seja grande. Meu amado irmão, eu vou até fazer um adendo aqui, uma parada, né, um comentário antes de estudar esse ponto ou falar sobre esse ponto. Sempre soube, né, que Eurico Baxter foi um grande homem de Deus, um grande pregador, um grande pastor. Provavelmente já estudei essa lição lá, né, porque é uma lição de 93. Eu frequento a escola dominical da Igreja Metodista Pentecostal desde 82, por aí. Mas, relembrando agora, estudando essas lições e vendo que a atualidade, nós estamos no século XXI, essa lição foi escrita ainda no século passado, e a profundidade com que esses homens de Deus escreviam. Muito bom esse ponto. Veja bem, eu vou começar pelo final. Deus, né, usa instrumentos, seres humanos, ainda que eles sejam pequenos e a tarefa seja grande. Veja bem, vamos associar aqui com o que Baxter falou de uma forma diferente. Deus quer tirar o povo do Egito. Aí eu vou dizer para você o seguinte, olha só, meu amado. Aí é uma questão de você acreditar ou você não acreditar. Se uma pessoa nasce, a não ser que ela sofra um acidente, mas mesmo assim continua achando que é a permissão de Deus que aconteça, mas ela nasce com defeito físico, alguma coisa, Deus permite que essas coisas aconteçam. Para ensinar, talvez, aquela pessoa, aquela família, algo que precisa aprender. Tudo tem um propósito nas mãos de Deus. Veja bem aqui, meu querido amado irmão. Deus, que é presciente, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, todo-poderoso. Ele tinha falado a Abraão que o povo ia passar 400 anos na terra estrangeira, no Egito, parte dele como escravo. Agora chegou a hora de tirar aquele povo. Nasce uma criança e Deus salva aquela criança da morte através da sua mãe Joquebede, que bota ele no cestinho, filho falou, cria, tendo parado o plano de Deus até para que ele conhecesse todas as coisas do Egito. Depois acontece alguma coisa na vida dele, ele mata uma pessoa e acaba tendo que fugir e vai para o deserto. E o deserto é o lugar onde ele precisa aprender, porque depois ele vai levar o povo no deserto. E depois, já com quase 80 anos, ou com 80 anos de idade, Deus aparece no meio da sarça e fala com ele. E chama ele para ir. Só tem uma situação que essa que eu quero falar. Aquele homem era pesado de língua. Pastor, ele era gago, eu não sei, havia falar pesado de língua. Ele tinha dificuldade de comunicar. A Bíblia não diz que antes ele não tinha, agora pela idade ele tinha, ou se ele já tinha isso desde jovem, não sabemos, mas tinha. O Senhor curou mudo, o Senhor curou surdo, o Senhor curou cego na nascença, o Senhor ressuscitou morto. O Senhor não podia simplesmente curar Moisés? Não, meu amado irmão, Deus não estava preocupado em curar Moisés. Deus não estava preocupado em pegar a pessoa perfeita, o mais bonito, o mais eloquente, o mais preparado intelectualmente, o mais isso, mais aquilo para fazer a obra. Deus usou um homem de pesada língua para tirar o seu povo, 2 milhões de pessoas do Egito. Moisés chegou a dizer, não, essa tarefa é muito grande, eu não consigo. Aí Deus falou para ele, eu vou contigo. E é sempre assim, meu amado irmão. Abraão tinha que fazer o que fez, Deus estava com ele. Isaac tem que fazer o que fez, Deus estava com ele. Jacó tem que fazer o que fez, Deus estava com ele. José tem que fazer o que fez, Deus estava com ele. Moisés, Josué, Davi, Samuel,
Pedro, João, Lucas, e hoje João, Manelzinho, Pedrinho, Mariazinha, seja que crente que for, Deus te chamou a fazer uma obra, Deus está contigo. Foi Ele que chamou, se foi Ele que chamou. Isso é um chamado de Deus. O inimigo chamou a atenção para a imensidade da tarefa. A tarefa sempre vai ser grande, porque nós não estamos trabalhando para o homem, nós estamos trabalhando para um Deus todo-poderoso. Ele é sempre acima de nós. O que Ele pode fazer é muito acima do que eu posso fazer. Por isso, meu amado irmão, quando Deus te usar de qualquer maneira, a única coisa que você tem que fazer é dar glória a Ele, louvor a Ele, adoração a Ele, porque você não fez nada, foi Deus que te usou em qualquer coisa. Se Deus usou para tocar bem um instrumento, se Deus usou você bem para ser alguém que louva na igreja, se Deus te usa para ser um pregador, qualquer coisa que você faça, é Deus que fez. A tarefa é grande, não vou dizer que a tarefa não é grande, mas o Deus que nós servimos é grande e Ele está conosco. Moisés ele falou, eu vou, tá, então eu vou contigo, eu vou, faço. O pessoal falou, Neemias, essa tarefa é grande, vocês não vão conseguir não. Sim, Neemias era pequeno, aquele povo era pequeno, todo mundo era pequeno para que aquilo acontecesse. Não tinham forças em si mesmo, mas Deus estava com eles e eu fazer com que eles alcançassem a vitória. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-lo na sua fé em Deus. Neemias respondeu, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração inventas. Paulo escreveu, tornando-se recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. 2 Coríntios 4, 4 a 8. Jesus aconselhou aqueles que sofrerem acusações mentirosas a alegrarem-se e a exultarem e a não atentarem para o que fala deles. Mateus 5 é o início do Sermão da Montanha. Leia esse texto aqui, 11 e 12. Aliás, eu vou até ler para você, meu amado irmão. Vamos ler aqui. Meu irmão tem lá a sua dificuldade. Vamos ler aqui, olha bem. Mateus 5. Sei que talvez você conheça até esse texto de cor, alguns sabem ele, né? De certa forma ele falou um pouco aqui na palavra, mas vamos ler aqui na própria texto da lição, mas vamos lá. Mais uma paginazinha, e está aqui. Só diz assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram o profeta que foram antes de vós. Só vendo o versículo assim, por minha causa. Se te caluniarem por outro motivo, não. Mas por causa porque você é servo de Deus, mentirem contra você. Estão mentindo contra Neemias. Tu quer ser fazer rei? Não queria fazer rei nada. O inimigo sempre vai ter uma estratégia, meu amado irmão. Eu vou até te alertar uma situação aqui, talvez tu lá na frente fale. O inimigo vai te desencorajar ou ele vai querer te fazer você achar que você é mais do que você é. E qual a estratégia que eu tenho usado nisso, pastor? Sempre confiando no Senhor. Recentemente falamos sobre Davi. Davi sabia, numa reflexão, Davi sabia que ele não era nada, Deus era tudo. Deus era o verdadeiro rei, não era Davi. Davi sabia que Deus tinha colocado ele ali, mas se ele não dependesse de Deus, ele não conseguiria fazer nada. O próprio Salomão depois, quando Deus aparece a ele, o que você quer? Eu quero sabedoria. Ou seja, a sabedoria que Salomão expressou em todo o seu tempo de governo foi dada por Deus. Então era Deus que estava naquele negócio. Então eu preciso da direção de Deus, da sabedoria, da graça, de tudo para fazer a obra de Deus, porque o inimigo vai tentar boato, mentira. Mas eu não posso entrar na mesma estratégia dele. Devolver da mesma forma. Minhas armas são espirituais. Espirituais. Vamos seguir aqui. O inimigo usa a arma da astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregar nas aldeias. Porém, intentavam fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra, não poderia descer Neemias 6:3. Já preguei sobre esses textos na igreja. O inimigo vai tentar astúcia. Qual a astúcia aqui do inimigo? Ele vai tentar... Há várias maneiras dessa astúcia dele aqui. Veja bem, meu amado irmão. Eu vou falar uma coisa que já falamos na lição passadas aí, porque a lição falava sobre isso. Por que os samaritanos não puderam construir com os judeus? Porque não podiam misturar o culto verdadeiro ao Deus vivo com o culto idólatra dos samaritanos. Nós não podemos servir a dois senhores. Então, qual a astúcia que o inimigo vai tentar? Vai tentar que você
comece a colocar na igreja coisas que não estão na Bíblia para cultuar Deus. Coisas que estão fora da palavra. Então, uma astúcia do inimigo, de tentar congregar, juntar. Hoje é uma ideia de ecumenismo. Pastor, só é contra ecumenismo? O único ecumenismo que eu aceito, meu amado irmão, são das igrejas que pregam que a verdade principal do Evangelho. A salvação é pelo Senhor Jesus Cristo. Então não importa que você seja de uma igreja que pense escatologicamente diferente, ou pense isso, mas ela prega que a salvação só por Jesus Cristo. Salvação não é porque você pertence àquela denominação. Alguém perguntar, pastor, você sabe porque pertence à metodia pentecostal? Não, jamais, meu amado. Você pode... Eu vou falar uma palavra dura, mas tem que falar. Você pode pertencer à metodia pentecostal, e se você não estiver fazendo a vontade de Deus no dia da volta de Jesus, você vai perder a sua salvação. Não é uma membresia de uma igreja, seja ela qual for a denominação, que te leva, não é o nome do livro, no rol do livro, que vai te levar para o céu. É o penhor do Espírito Santo que está dentro de você. E ele só vai ficar dentro de você se você estiver fazendo a vontade do Senhor. Então, veja bem, meu amado irmão. Essas igrejas, eu já falei aqui, vou repetir. Eu tive 2 trabalhos maravilhosos que nós fizemos. Nós fizemos uma pregação, um evento, que juntamos lá algumas igrejas e pregamos uma cruzada. Juntamos com a Igreja Batista, a Igreja Wesleyana, Assembleia de Deus. E, poxa, foi muito bom. Fizemos vigílias, fizemos consagrações, toda a preparação. E depois nós fizemos um trabalho na escola Mical, foi umas 14 igrejas. Juntamos, andamos pela rua, caminhamos, foi o dia da Bíblia, saímos da escola Mical, fizemos trabalho. E paramos perto da igreja lá do pastor Marlindo, ali em Caxias, Família de Deus. E ali pregamos, fizemos um culto. Maravilha! As igrejas se unindo, todo mundo. Ali não tem um que diz assim, não, você é salvo, você vai passar da minha igreja. Se for da minha igreja, tu é salvo. Se for daquela ali do canto, não é. Se alguém falar isso, é heresia. Se eu falar isso amanhã, dizer para você, não, você está na denominação X? Ah, não, lá você não vai ser salvo, não, vem para cá. Não, meu irmão. Quem salva é Jesus Cristo. Então nós nos unimos nisso. O inimigo vai entrar com astúcia. De tentar dividir, enfim, há várias maneiras. Falar para o Neemias, vem cá, desce aqui. Ele falou, não posso fazer, eu estou fazendo uma grande obra. Então não se distraia com as coisas desse mundo. Também é um ponto principal aqui. Muitas vezes a gente se distrai com muita coisa e esquece de fazer a obra de Deus. Você está fazendo uma grande obra para o Senhor. Cuidado com que você está perdendo o seu tempo. E não está buscando a Deus para se preparar para fazer essa grande obra que Deus tem a fazer através de você. E para terminar esse tópico, um tópico grande, o inimigo usa com arma as ameaças. O inimigo dos judeus ameaçaram guerrear contra eles a fim de espalhar medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, de Neemias oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra ele. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam os fora de trabalho. E certamente muita oração, meu amado irmão. O que aconteceu? Eles precisaram usar arma? Não. Eles se prepararam. Pastor, e hoje eu preciso pegar em armas para nos defender do ataque do inimigo? Não. A nossa arma é espiritual. Jesus foi preso e foram... eu até preguei no dia 28, sobre isto. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu mandaria vir aqui meus discípulos, as pessoas que estão ao meu redor, me defenderiam. Você vê alguém lá indo brigar com Pilatos, com os romanos, com Herodes, com isso, com aquilo? Não. Quando Jesus, lá no Getsemane, depois Pedro corta a orelha de Malco e ele acaba curando Malco, ele diz, eu poderia pedir 12 legiões de anjos. Eles vinham me defender. Mas não era isso que era necessário. Um anjo do Senhor, lá no tempo de Ezequiel, matou 185 mil judeus. 12 legiões de anjos acabaria não só com Jerusalém, mas com todo Israel. Mas o Senhor não veio para matar, o Senhor veio para salvar. E ainda hoje é assim. Então, eles ameaçam e nós oramos. Eles ameaçam e nós confiamos no Senhor e continuamos fazendo a sua obra. Porque maior que está conosco do que o que está no mundo. Síntese do tópico 2. O inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira, do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Então vamos agora para o ponto 3. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Tem um segredo. Nós vamos aprender aqui.
Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e pelejava por eles. Essa certeza nos guarda de precipitações, Provérbios 29, 20, e de falarmos palavras impensadas. Aí está vários textos aqui, Salmo 106, 33, Eclesiastes 7, 9 e tal. Podemos assim governar o nosso espírito. Diz aqui a primeira parte. Ele disse para os inimigos: o Deus do céu é que nos fará prosperar. Eu me lembro de Gideão. Gideão foi chamado por Deus. Gideão falou várias coisas com Deus. Deus provou a ele, mostrou a ele que o que ele queria mesmo. Deu algumas provas para ele, que aquilo que Deus queria para fazer era para ele fazer. A questão do velo, que ele colocou lá de fora, se encharcou, no outro dia não, e foi fazendo. E na última etapa, depois de muitas coisas acontecerem, ele só tinha 300 homens e arma nenhuma para lutar contra os medianitas. E o Senhor falou: desce lá o arraial deles, e ele desceu, ele e seu moço. E lá ele ouviu uma pessoa contando um sonho sobre uma situação ali de um pão de cevada que saía do arraial, e dizendo: isso é outra coisa, na mão de Deus, é a mão de Gideão. Ele pôde glorificar Deus lá no meio. Então, meu amado irmão, eu tenho que ter certeza que Deus mandou eu fazer, Deus vai estar comigo, Deus vai me ajudar. E disse: olha, o Deus do céu não fala para esperar. Vocês estão falando assim: o muro vai cair, vai acontecer, vai não sei o que, não vão conseguir e tal. O inimigo vai falar isso mesmo, mas vai querer desanimar, como o ponto anterior fala. Escárnio, ameaça, isso. Você não pode perder a sua fé, você tem que confiar no Senhor. Se foi Deus que falou, foi Deus que mandou, foi Deus que disse para você fazer, faça, porque Ele vai estar contigo. E a situação, quando estiver mais difícil possível, Ele vai agir e vai mudar o quadro. Os judeus venceram pela oração, muito importante esse ponto aqui. Neemias era um homem de oração. Com frequência lê-se sobre como Neemias orava. Ouve ao nosso Deus e lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-lo. O mesmo Deus que nos exortou a orar, também prometeu nos responder as orações. Então você vai apresentar o seu problema diante de Deus. Agora, só fazer um adendo aqui, eu sei que, logicamente, ele não quis dizer isso, nem ninguém quer dizer isso, e espero até que ninguém pense. Eu não tenho que orar para Deus destruir os meus inimigos. Eu tenho que orar para Deus salvar. Porque nós estamos hoje no século XXI, na graça, e Deus quer salvar. Certa vez, Jesus veio, os samaritanos não quiseram hospedar Jesus e seus discípulos. Ele estava caminhando para ir para Jerusalém. E Tiago e João falaram: Senhor, quer que a gente desça fogo do céu e queime essa aldeia de samaritanos? O pastor poderia descer? Elias, no passado, desceu fogo do céu, queimou 50 homens e mais seu capitão, e depois, normalmente, mais 50 homens e seu capitão. Só o terceiro que foi com humildade, e aí Elias desceu e foi falar com o rei. Poder podia, mas essa vontade Deus não. Então, Deus não quer que a gente mande descer fogo do céu e queime nossos inimigos todos. Deus quer salvá-los. Então, temos que orar para que o Espírito Santo nos convença do pecado da justiça. Vai acontecer, pastor? Não sei, meu amado irmão, porque Deus deu livre-arbítrio ao homem. Então, nós temos que orar. O problema vem, ora. O problema vem, apresenta a Deus. E deixa Deus dar a solução. Não se precipite, não tome decisões tuas mesmo, porque você pode depois até se arrepender daquilo que você falou ou daquilo que você fez, porque você já deixou na mão de Deus e Deus tem o controle de tudo. Agora, a hora que Deus fala assim: haja dessa maneira contra essa situação, você vai agir, mas sempre na direção de Deus, não do que você pensa, que você acha, o que te aconselharam, sem base na Bíblia Sagrada. Cuidado com essas coisas. Devemos também orar. Aí ele vai dar alguns exemplos aqui, porque o ponto anterior era de oração, e continua. Ele cita até 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino. Falou da necessidade de perseverarmos na oração, usando, parece, uma parábola, 18:1, daquele juiz Nico, a viúva que orava para ele e tal. Paulo exortou os Efésios a perseverar na oração súplica no Espírito. E aos Colossenses ele escreveu: perseverai em oração. O que é então perseverança em oração? Então vamos ver aqui o que ele diz. É impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus porque estava ocupado. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória
também nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas, que é muito importante. Amado irmão, nós estamos vendo o século XXI e praticamente, normalmente as coisas são pedidas no nosso emprego, na nossa escola, serem metódicas. Porque muita gente está com dificuldade agora, por causa da pandemia, trabalhar em home office, os adolescentes e tal, crianças, de estudarem. Porque falta essa questão, essa dinâmica de tempo separado para cada coisa. Então nós, os cristãos, precisamos ter o nosso tempo. O meu tempo de orar vai ser um, o teu vai ser outro. Quando eu não estou falando tempo, se é meia hora, 1 hora, 5 minutos, 10 minutos, não estou falando isso não. Durante o dia. Eu posso até citar, porque o pastor falou isso publicamente. O pastor Zé Manuel disse para nós uma vez, o pastor disse, olha, eu orei a Deus e falei, Senhor, me dá tempo para orar. O Senhor falou, já te dei 24 horas, escolhe uma e vai orar que eu estou contigo. Então, meu amado irmão, você faz o teu tempo de orar. Ah, pastor, o melhor tempo para me orar é quando eu acordo. Vou orar. Eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, então eu vou acordar às 4h30, vou orar de 4h30 às 5, às 5 eu começo a me preparar para trabalhar. Então, seja assim na tua vida. Não, para mim é melhor, depois que eu cheguei do trabalho, por exemplo, dia que for na igreja, então eu chego em casa às 10 horas da noite, então eu lá o lanche, então eu vou orar de 10h30 a tal hora. Bom, é contigo. Né? Não é eu que vou dizer o melhor horário para você. É um momento que você tem que tirar de oração. E aí é a tua disciplina. Mas se a gente falar, hoje eu oro 3 horas da manhã, amanhã eu oro 5, amanhã eu oro 10, meio-dia, a gente vai acabar esquecendo. Então o ideal é que você crie. Só essa maneira, pastor? Não, tem gente que se adapta a não ter. Mas o normal é tirar um tempo a ler a Bíblia, para orar, para buscar a Deus. Aqui ele diz, olha, começamos a orar, parece obstáculo. Depois ele chega a falar até do nosso pensamento. Já foi dito várias vezes. Acontece comigo, acontece com os irmãos. Nós temos muito problema, muita dificuldade. Aí quando a gente vai orar, você está orando, Senhor, abençoe e tal. Daqui a pouco na tua mente está divagando sobre aquilo que você tem que resolver, como é que vai resolver, como é que vai. Daqui a pouco você pensa, você está orando de boca para fora, falando só. Mas não está com o seu sentimento ali no seu coração. É a mesma coisa que acontece quando você lê a Bíblia. Às vezes você lê o capítulo inteiro da Bíblia, quando acabou de ler, tua mente estava em outro lugar, pensando outra coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado, disciplinar esta parte, para que possamos orar. Eu vou repetir, é impedir que alguma coisa nos estorve a orar, que nós, quando formos orar, encontramos apenas em oração. Ponto 2, é persistir em oração. Ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração, Daniel orou 21 dias e veio a resposta. Então ele soube que a resposta demorara, porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Jesus mostrou a mesma verdade na palavra sobre a viúva. Eu acabei de citar lá em cima, 18:1. O juiz inimigo é a viúva que insistia. Daniel orou. E quando Gabriel veio com a mensagem, disse, olha, eu vim, mas o príncipe da peste, que é um demônio, nesse caso ali especificamente, tentou impedir que a resposta veio, até que Miguel veio e me ajudou, então eu vim trazer a resposta. Agora, se Daniel ora o primeiro dia e para, ele não vai receber a resposta. Então persevere na oração. Persevere até Deus responder. Até Deus dizer para você, sim, meu servo, eu vou fazer. Aguarde. Meu servo, aguarde mais um pouco. O meu servo diz, não adianta orar. Moisés orou e Deus falou não para ele. Paulo orou e Deus falou não para ele. E até o próprio Senhor Jesus, não é que ele recebeu um não, mas ele diz assim, seja feita a tua vontade. Eu quero que passe o cálice, mas seja feita a tua vontade. E a vontade do Senhor não era que o cálice passasse, é que ele morresse na cruz, então ele teve que morrer. Orar até que venha a resposta. Devemos orar até que, aí vem citando Isaías 62, Lucas 24, Lucas 24:49, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. E Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse, choveu. E o discípulo perseveraram a oração até que o fogo caiu. É o dia do Pentecostes. Então tem que orar. Não recebeu resposta? Continua orando. Por causa do Elias, eu preguei recentemente na igreja. Santa Marta agora na oração, também já preguei em Caxias, na oração também. Ele orou e mandou o menino lá. Não vejo nada no horizonte. Tinha 3 anos, 6 meses não chovia. E 7 vezes ele colocou o rosto ali em terra e orou. Na 7ª vez, o rapaz falou, eu vejo uma nuvem como uma pequena mão do homem, uma pequena nuvem como a mão do homem. Ele disse, vai lá e fala para cá que vai chover muito para ele correr.
é a fé e a confiança. Então, continue orando. Ore, 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 persista até que Deus te responda, como diz o ponto. O D é uma prova de que o espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo. Isso é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isso é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito. Ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Interessantíssimo esse ponto. Zequias foi orar, estava doente, não podia orar de outra maneira, orou deitado na cama. Eu gosto de orar de joelho. Tá, mas se por um acaso eu tive um problema no joelho e tive que orar sentado algumas vezes na igreja, é pela posição? Tem gente que tem igreja, Deus só ouve se você estiver com o rosto no pó virado para o altar. Para com isso, meu amado irmão. Deus vai orar se você estiver na igreja, se você estiver na sua casa, lógico que você tem que ir na igreja, mas a igreja não funciona todos os dias. Então você vai orar na sua casa, você vai no seu trabalho. Eu já orei em pé dentro do ônibus, vindo do trabalho para ir para Santa Marta, no São Vicente, na linha vermelha, estava ali em pé, não tinha outra coisa para fazer, ficar olhando a Baía de Guanabara toda poluída, eu fechei os olhos e comecei a orar. Também sentado no ônibus, indo para um lado para o outro. Você ora onde você estiver. Ah, pastor, Deus sobe oração lá no monte, no monte. Ah, meu irmão, monte pode ser bom se você for, nada contra, que Deus abençoe aqueles que vão no monte, seja uma bênção, mas Deus fala dentro da tua casa, Deus fala em qualquer lugar. Deus não fala mais profundamente no monte, ou na vigília, ou no culto na consagração, na culto da oração. Não, Deus fala, você ora e Deus vai te ouvir onde você estiver. Não tem que ter consagração? Tem que ter vigília? Tem. A minha igreja não tem o costume de ir no monte, mas aquelas que vão, glória a Deus. Só não pense que Deus só fala naquele lugar, naquela posição, daquela maneira. Deus não tem empecilho para responder a nossa oração. Ele manda aqui orar. Ore. Ore e Deus te atende. E termina aqui, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Então estamos aqui encerrando, nesse último ponto, a lição de número 9. Domingo que vem estaremos novamente enviando aos irmãos o estudo da lição 10. Se Deus quiser, agora no mês de setembro, que está para iniciar, estamos comprando as revistas na Casa Publicadora dessa Assembleia de Deus, distribuindo aos irmãos e estudando presencialmente nas igrejas, a qual pastoreio, a partir do mês de outubro, voltando ao normal da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe nossos amados irmãos, em nome de Jesus Cristo.